Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, chegamos a mais uma sexta-feira. E por sinal, uma sexta-feira muito calorenta aqui na Forno Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Os termômetros aqui pelo sul do país já passam facilmente dos 40 graus e esse calorão está sendo exportado para outros estados. Santa Catarina já tem sensações térmicas, teve pelo menos perto de 50 graus, e logo, logo isso aí vai chegar para você que está fora da região sul. Logo, a nossa exportação vai atacar o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Brasília, e todo o Brasil vai passar calor com a gente. Pelo menos é o que diz a previsão do tempo, não que eu queira que isso aconteça. Mas, gente, é sexta-feira, dia de relaxar, mas antes disso, vamos fazer uma rápida revisão dos assuntos que foram destacados pelo Fora de Curva no decorrer da semana. Começando pela segunda-feira, é claro, nós falamos a respeito dos maiores bilionários do mundo que dobraram a sua fortuna nesse período de pandemia. E a imprensa também destacou naquele momento que, junto com isso, os pobres ficaram mais pobres. Em primeiro lugar, é lógico que os pobres iam ficar mais pobres, especialmente naqueles países que adotaram a política do lockdown. Mas não quero discutir esse assunto, isso aí gera muita pendenga, fato é fato. Mas e quantos bilionários que ficaram mais ricos? Será que eles pegaram, olharam para os pobrezinhos e pegaram o dinheiro deles? Nada disso, gente. Eles inovaram, lançaram coisas novas em pleno período de pandemia. Vamos pegar o líder dos bilionários mundiais, o Elon Musk. Olha só o que ele fez de 2020 até 2021. Colocou centenas ou até milhares de satélites em órbita para bombar a internet dele. Lançou várias vezes seus foguetes da SpaceX para levar astronautas para a estação espacial, para fazer experiências científicas ou para colocar outros satélites ainda em órbita. Então, esse é um lado que ele desenvolveu bastante, assim como a Tesla aumentou muito de valor e ele continua inovando. A última inovação dele, que promete virar produto no curto prazo, são mini reatores nucleares portáteis, vamos falar assim, que vão poder suprir de energia com, segundo ele, um elevado grau de segurança, comunidades afastadas. Já o Jeff Bezos, que além de ser o maior varejista do mundo, desenvolveu muito a sua plataforma de streaming, colocando filmes pra gente via a Amazon. Também levou gente para o espaço, mais uma onda de turismo espacial, além de promover várias outras inovações. Por fim, a Microsoft, que está vinculada ao Bill Gates, que é um dos mais ricos do mundo, um dos maiores mecenas do mundo, doadores. Essa empresa, no período da pandemia, acelerou no desenvolvimento de softwares para a comunicação em reuniões virtuais. Isso aí foi fundamental para que nós pudéssemos trabalhar no chamado home office. Então esses bilionários duplicaram sua fortuna não cruzando os braços, mas fazendo coisas, melhorando a nossa realidade, nos fornecendo mais produtos e serviços que, sem dúvida nenhuma, nós precisamos e foram muito bem-vindos. Também falamos na segunda-feira a respeito de importantes inovações médicas. O principal exemplo foi um transplante de um coração de porco geneticamente modificado para um humano, e esse humano, essa pessoa, ela sobreviveu, está passando bem e pelo jeito vai viver muito bem por vários anos com o coração suíno. Isso, gente, é uma inovação fantástica que seguramente, quando se popularizar, vai aumentar e muito a expectativa e a qualidade de vida das pessoas. Nesse mesmo sentido, hoje, na sexta-feira, foi anunciado, de alguns dias atrás, também uma experiência bem-sucedida no transplante de rins de suínos para seres humanos. No caso, o sujeito que foi alvo dessa experiência já tinha morte cerebral, fizeram o transplante para ver se funcionava e funcionou de maneira perfeita por 72 horas. E aí desligaram os aparelhos de sustentação artificial de vida e deixaram esse falecido descansar em paz. Já na terça-feira, gente, nós dedicamos o Fora de Curva à análise do salário médio do brasileiro. Onde estão as profissões mais bem remuneradas? Ou onde estão as posições de trabalho mais bem remuneradas?
Elencamos os 20 maiores salários médios do Brasil em 2020, de acordo com a RAIS, e, para nossa surpresa, 14 deles são vinculados ao setor público federal. E, coincidentemente ou não, essas 14 carreiras são aquelas que estão liderando os pleitos por mais aumentos salariais, em contraposição ao orçamento aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Já na quarta-feira, a gente analisou essa questão de salário médio do setor público e privado sob uma outra ótica. Pegamos todos os portes de empresas ou organizações que pagam salários no setor formal, sendo públicas ou privadas, é claro, e identificamos que, em média, o setor público paga quase 100% a mais, quase o dobro, do que o salário médio do setor privado. E aí fizemos análise. Será que o salário do setor público está muito elevado? A nossa opinião é que, em termos médios, o salário do servidor público até é adequado para uma pessoa e sua família que quer ter uma vida medianamente confortável. Lógico que, como nós vimos na segunda-feira, existem picos salariais que realmente destoam da realidade brasileira. São salários de 30 ou até mais de 40 mil que realmente estão muito distantes do que é praticado em média pelo mercado brasileiro. Mas nós preferimos aqui no Fora de Curva não olhar com inveja para aqueles que ganham mais. Nós achamos muito mais produtivo ver como fazer aqueles que ganham menos avançar em sua remuneração. E, gente, não se trata de conflito com os patrões. Se nós formos a fundo, nós vamos ver que na maior parte das empresas brasileiras a competitividade de mercado é tão grande que as margens de lucro das empresas são mínimas. Lógico que existem exceções. Normalmente nessas exceções, os salários médios são maiores. Mas, e aí, como aumentar o salário se nós temos muita competitividade no mercado brasileiro na maior parte das atividades e aumentar salários unilateralmente nesse caso significaria comprometer a própria existência de uma empresa? A resposta da questão não é complexa, é até simples, mas exige comprometimento. O Brasil necessita, sim, de pessoas que consigam ter maior produtividade. E com maior produtividade se agrega mais valor aos produtos e, evidentemente, ao trabalho de quem realiza esses produtos. E, para conseguir isso, só tem um caminho, gente: educação, formação, melhorar o nível das escolas na área científica e na área profissionalizante. Esse é o caminho dos países que realmente se desenvolveram nas últimas décadas e até no último século. Posso citar nesse sentido Japão, Alemanha, Estados Unidos, a própria China. Quem não qualificou a sua população de maneira pragmática, não com ideias, mas com conteúdos que podem ser usados para produzir mercadorias, continua estagnado. E esse é um mal que a gente vê aparentemente disseminado na América Latina. Então vamos parar com essa história de fazer discursos, dizer palavras bonitas, poéticas, mas estéreis, e partir realmente para um processo de qualificação do brasileiro que todo mundo só tem a ganhar com isso. E finalmente no nosso vídeo de quinta-feira, ou seja, ontem, o nosso destaque foi um estudo da Fundação Getúlio Vargas a respeito da estimativa do PIB brasileiro de novembro, que cresceu de maneira bastante relevante em relação a outubro. Não me lembro o percentual agora que foi, mas quem tiver mais curiosidade, por favor, assistam o vídeo de ontem, então. E esse crescimento identificado pela FGV põe em xeque todas aquelas perspectivas pessimistas de pessoas que, a meu ver, fizeram projeções não com o cérebro, mas com o fígado, torcendo por um lado ou por outro, dizendo que o Brasil estava entrando num processo brutal de estagnação, de recessão. Isso não é verdade, pessoal. Vamos reconhecer: a empregabilidade brasileira vem crescendo de forma bastante rápida e consistente, assim como a taxa de investimento no país também vem mostrando resultados bastante animadores. E se tem gente investindo e contratando mais, eles não estão fazendo isso para perder dinheiro, estão fazendo para ganhar. E ganhando certamente faz com que o processo econômico como um todo se acelere.
Lógico que nós temos problemas. Vamos começar aqui pelo nosso sul. Esse calorão está sendo acompanhado por uma estiagem, pode sim haver quebra de safra. Isso vai comprometer vários municípios, mas não estraga a perspectiva geral. Uma outra coisa que pode detonar com esse bom cenário é, eventualmente, no mês que vem, se o Conselho de Política Monetária resolver subir mais ainda os juros, que, eu insisto, seria um grande erro. E agora, nessa sexta-feira, o que nós temos para destacar, além dessa varejeira que está na minha volta aqui, zumbizando sem parar? Em primeiro lugar, vamos dar crédito ou vamos ressaltar a criatividade brasileira. Se bem que é meio uma cópia. Na Itália, e se não me engano na Eslovênia, algumas pessoas resolveram burlar o tal do passaporte vacinal. Eu não vou discutir aqui com vocês se esse passaporte ele é válido, se ele é correto. Eu vou me abster porque eu acho uma discussão estéril. Mas não é estéril as maneiras como as pessoas estão empreendendo isso. Como eu falei, um italiano e um esloveno resolveram entrar várias vezes na fila de vacinação. Cada vez eles levavam um diferente comprovante de vacinação e começavam a vender por aí. Os brasileiros foram mais criativos. Especialmente no Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, algumas pessoas com criatividade, vamos falar assim, estão se posicionando estrategicamente na frente de lugares onde se exige o tal passaporte vacinal ou comprovante de vacinação. E sabe o que estão fazendo? Estão vendendo passaportes falsificados por até R$ 200. E as pessoas compram. Quem não quer se vacinar está comprando. Lógico que essas pessoas, quando são descobertas, estão sendo apreendidas. Mas não dá para negar que eles tiveram um tanto de criatividade para criar. Eu dei uma olhada na internet, o passaporte deles é idêntico ao que o Ministério da Saúde fornece. Mas vamos reconhecer, o passaporte vacinal brasileiro é só uma cartolina e, se fosse para ser alguma coisa séria mesmo, teria que ser impresso no mínimo pela Casa da Moeda. Não foi, todo mundo pode chinelhar, criar seu passaporte vacinal e dificilmente um trabalho bem feito nesse sentido, lógico que ilegal, lógico condenado nesse sentido, mas dificilmente uma falsificação dessas vai ser descoberta. E agora, para finalizar o Fora de Curva dessa sexta-feira e a mosca aqui na minha volta, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Eu quero que o nosso canal cresça, que atinja limites bons de monetização, porque daí eu posso me perpetuar fazendo esses vídeos para vocês. E é lógico que dentro desse meu sonho, dessa minha ambição, chamem como quiser, eu frequentemente estou olhando na internet melhores equipamentos de imagem, de som, para fornecer uma qualidade de vídeo cada vez melhor para cada um de vocês. E aí eu encontrei uma câmera poderosa, com uma lente desse tamanho, um microfone desse tamanho, super captadora, tudo que alguém com pouco conhecimento de multimídia como eu poderia sonhar ou poderia considerar que seria o apropriado, ou mais do que apropriado, para as filmagens. Só que eu me assustei com o preço. Um preço absurdo, pessoal. Essa câmera poderosíssima, ela está sendo vendida por R$ 320, vinda da China, por navio. É lógico que, por esse preço, mesmo sendo produzido na China, é um produto que não vai entregar o que promete. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me preocupo com isso, especialmente por causa da minha filha, uma menina de 13 anos, muito bonita e muito vaidosa, que está sempre procurando coisas na internet, como maquiagens, produtos de beleza, tudo aquilo que as meninas dessa idade gostam. E aí, nós temos que estar de olho no que elas compram. Olha só o que aconteceu com uma adolescente lá nos Estados Unidos. O primeiro nome dela é Pop, acho que é apelido. Eu nunca vi nome próprio, Pop. Mas ela se apaixonou por um produto chinês para atingir sobrancelha, comprou as especificações, o manual de instrução do produto, quando ela viu, estava tudo em chinês, então ela foi testar por conta própria. Colocou o tingimento, não sei o que era, cera, na sobrancelha, esperou meia hora, quando foi tirar, qual foi a surpresa dela? Uma sobrancelha mais clara,
quase isso. Ela simplesmente estava sem sobrancelha. Pode ser até engraçado, mas é sério, gente, é preocupante. Vamos sim olhar muito bem para o que a gente compra na internet, especialmente importados. Eu sou meio conservador nesse sentido e recomendo. Se a gente quer comprar alguma coisa que seja um sonho de consumo, podemos até pesquisar na internet. Mas vamos pesquisar também no mercado real, nas lojas da sua cidade, do seu bairro, por dois motivos principais. Primeiro, quando você vai na loja, você olha o produto, examina o produto, conversa com o vendedor que deve saber sobre a mercadoria, testa eventualmente se está tudo funcionando e depois adquire, com o direito de garantia de balcão ou uma garantia de maior prazo, mas aí se rendendo a alguns trâmites burocráticos. E a segunda questão que eu vejo é a seguinte: o produto da internet até pode ser um pouco mais barato. Se o que você quer comprar é indecentemente mais barato e você já averigou que realmente é aquilo e você não vai ser enganado, tudo bem, vai e compra. Mas se a diferença de preço não é tão grande assim, o que acontece? Se você pega e deixa seu dinheiro na loja do seu bairro ou da sua cidade, a tua comunidade ela vai enriquecer. E esse dinheiro ele fica mais perto de você. E se ele está mais perto de você, a chance de você recuperar ele vendendo seu serviço, seu trabalho é muito maior. Em resumo, a sociedade que privilegia o seu consumo próprio, ela prospera mais, ela enriquece mais rapidamente. E com essa recomendação, eu estou fechando o Fora de Curva de hoje, desejando a cada um de vocês um excelente final de semana e com esse calorão vamos nos hidratar, não vamos se expor excessivamente ao sol. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem, deixem seu like e se inscrevam aqui no nosso canal. Novamente, um excelente final de semana para todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Tchau.